Preparado, Daniel? Com os tempos modernos exigindo de nós cada vez mais resultados, o assunto produtividade tem tido um forte aumento nos sites de busca, tanto para o meio corporativo quanto também para a vida pessoal. Mas será que estamos tendo melhores resultados? Será que há uma chave para esse sucesso que nós tanto buscamos? Bom, para completar essa reflexão, convidamos ao palco, com aplausos, o palestrante Daniel Uzeda. Boa noite, pessoal. Queria uma boa noite bem caloroso de vocês, como se hoje fosse sexta-feira. Boa noite! Boa noite! Aê, galera! Estou muito animado de estar aqui. Eu queria fugir um pouquinho do script para parabenizar não só os professores e agradecer, mas os meus colegas de turma, porque está sendo muito emocionante ver a nossa evolução. A gente entrou aqui sem saber praticamente nada de oratória, super com vergonha, e o pessoal está mandando muito bem, então parabéns, pessoal. Bom, gente, produtividade é a base do sucesso. Será mesmo? Ano passado eu comecei a estudar um pouco mais sobre produtividade. Eu estou gestor de projetos hoje, sou engenheiro de formação, então me interessei por ficar mais produtivo, porque eu não estava me sentindo produtivo o suficiente. Comprei um best-seller internacional, número 1 New York Times, como tem vários por aí, comecei a ler, aprendi algumas coisinhas bem legais até. Aprendi que a nossa cabeça ela foi feita para ter ideias, não para armazenar ideias. Então a gente precisa botar no papel. Conforme a gente for tendo ideias, vamos fazer uma lista, vai botando no papel. E não só isso. Aquelas ideias, aquelas atitudes que a gente precisa tomar, tarefas que a gente precisa resolver, que levam menos de 2 minutos, a gente precisa fazer na hora que elas aparecem. Não acumula, gente, porque senão a gente vai esquecer e a gente vai perder mais tempo ainda na hora de fazer cada tarefa, pular de uma para outra. Bom, fui lendo livro, fui aprendendo um pouco mais, só que eu não me senti mais produtivo com isso. Pelo contrário, eu fui ficando mais agoniado, fui me sentindo mais improdutivo. Alguém já passou por isso, de não se sentir produtivo o suficiente, ou no trabalho, na vida pessoal? Pois é, boa parte das pessoas aqui. Isso começou a me incomodar. Tanto que o tema que eu vim trazer para vocês hoje, gente, não é a produtividade, na verdade. Ele é... olha, funcionou. O perigo da alta performance, pessoal. Essa busca incessante pela produtividade, alta performance, está causando esgotamento na gente. Eu vou mostrar com base filosófica o porquê, tá? Bom, gente, tem um filósofo que chama Michel Foucault, francês, viveu no século passado, já nos deixou, que ele escreveu um livro na última metade do século passado, Vigiar e Punir, onde ele falou que a gente estava vivendo numa sociedade disciplinar. O que é isso? É uma sociedade com rotinas rígidas, instituições fechadas, escolas, hospitais, prisões. Bom, pessoal, eu tenho 36 anos. Eu acho que da idade dos meus pais, a rotina rígida de 9 às 6 no escritório era muito mais comum. Hoje em dia não é tanto assim. Isso causava uma vigilância constante, porque a gente estava sempre sendo observado. E uma autorregulação, então a gente não tinha liberdade suficiente como tem hoje, tá? Aí veio um filósofo na década passada, contemporâneo do Foucault, o Byung-Chul Han, sul-coreano. Ele trouxe o seguinte: essa sociedade disciplinar, ela deu lugar a uma sociedade do desempenho, ou que ele chamou no livro dele também, sociedade do cansaço. O que isso quer dizer, gente? Essa auto-otimização que a gente está buscando o tempo todo está causando exaustão. Características dessa sociedade. Primeiro, positividade tóxica. Essa positividade tóxica é a inibição da gente falar sobre sentimentos ruins que a gente tem, ou coisas negativas. Principalmente em rede social. Quem é que hoje expõe na rede social coisas ruins ou negativas, momentos difíceis que está passando? Ao contrário, né? A gente só posta coisa boa, parece que a vida do outro é muito melhor que a nossa. Excesso de estímulo. Gente, a informação está vindo de todo lado. A gente não tem como saber, ter certeza em quem a gente acredita, qual fonte não tem viés suficiente para a gente poder ler, que tipo de informação a gente precisa, que tipo de coisa a gente vai estudar, aprender. É tanta coisa que a gente tem para aprender hoje em dia, tanto curso que aparece para a gente, que a gente fica sem saber o que fazer. Multitarefa. Gente, multitarefa não é necessariamente uma coisa boa. A gente não foi feito para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo.
A gente só faz muito bem uma coisa ao mesmo tempo, tá? Eu acho que mulher é até muito melhor que homem em multitarefa. Homem, então, multitarefa, esquece. Mas vamos evitar, tá? E essa sociedade do desempenho está trazendo burnout e ansiedade. Só para vocês terem uma ideia, burnout, o Brasil é o segundo maior país que sofre com burnout. 30% da população brasileira, isso é um dado do ano passado, bem recente, 30% da população já sofreu com burnout de alguma forma. Ou a pessoa ela foi afetada pelo burnout com algum colega de trabalho. E a ansiedade, dados da OMS de 23, dizem que 4% da população mundial sofre de ansiedade. Eu queria que alguém chutasse esse número no Brasil, esse percentual. 70%. Quanto? 70%. Quase, nem tanto. Mas se a população mundial é 4%, no Brasil é 26,8%. Isso dá mais ou menos 56 milhões de pessoas. É mais do que a população do Nordeste inteiro, dos 9 estados do Nordeste. Então é muita gente. Então, assim, gente, estou trazendo alguma solução para vocês hoje. Esse era o meu principal objetivo, tá? Primeiro, é o poder transformador do tédio criativo. Qual foi a última vez que vocês ficaram entediados de verdade, pessoal? Entediado de verdade é assim, lavar uma louça, fazer uma caminhada, alguma atividade mais chata, sem ouvir música, sem ouvir um podcast, só solto com os próprios pensamentos. Tédio, ou que a gente pode chamar de ócio também, que a gente tem na cabeça que a ociosidade é uma coisa ruim, né? Esse tempo livre, tempo pra gente não é ruim. Tem um filósofo que é o Domenico De Masi, italiano, que ele trouxe no livro dele que o tédio ele é capaz de liberar a criatividade. A gente precisa desses momentos para ter boas ideias, para estimular a nossa criatividade. O tédio recarrega energias. O ócio não é preguiça, pessoal. É uma pausa importante para a gente recarregar a cabeça. E o corpo também. O tédio aumenta o foco também. A gente precisa desse distanciamento do trabalho para evitar a fadiga. E aí eu entro no meu assunto preferido do dia, tá, gente? Terapia. Queria que levantasse a mão quem já fez terapia algum dia na vida. Que coisa maravilhosa. Vocês me orgulham muito. Estou muito feliz. Gente, eu comecei a terapia há uns 6 meses atrás. Não pela ansiedade. Acho que eu também sou um pouco ansioso, como praticamente todo mundo. Até os que não estão naqueles 26% que eu falei. Mas principalmente para um autoconhecimento que eu não tinha. Assim, nunca tive. Eu achava importante para mim entender. Principalmente na minha parte de autoconfiança, que não era legal, eu queria saber o porquê. O processo foi tão eficiente, ainda está sendo tão bacana. Eu dei um match com o meu terapeuta incrível, cara, gente finíssima. Eu adoro as sessões. E esse autoconhecimento foi maravilhoso, porque assim, ele me pôde entender as minhas emoções, e como lidar com elas, os meus limites. Então é fundamental. E ele acabou, meio que sem querer, por tabela, ajudando na minha ansiedade também. Eu aprendi sobre o tédio, eu aprendi ferramentas também sobre como tratar os gatilhos que levam a essa ansiedade, esse estresse, esse burnout que eu comentei. A terapia também traz estratégia de enfrentamento, como eu falei, para lidar com as pressões do dia a dia, que são muitas, né, pessoal? Principalmente nessa sociedade de cansaço de hoje que eu falei. Então, a chave do sucesso é o equilíbrio entre dedicação e descanso. A alta performance é importante, gente, claro, não vou ser hipócrita aqui, mas eu não estou querendo chamar atenção para isso, eu quero chamar atenção para o outro lado, que da alta performance a gente já sabe que é da importância, tá? Então, uma vida balanceada é uma necessidade, gente, não é um luxo. Saúde física e mental é o nosso maior ativo, a gente precisa se permitir o tédio e buscar o apoio necessário. Será que foi direto? Foi. Para finalizar, eu trouxe um bônusinho para vocês, falando em desempenho e em descanso. O primeiro é a técnica Pomodoro. É uma técnica desenvolvida por um italiano que fala o seguinte: a gente precisa de pequenas pausas para descansar. Ele sugeriu que a gente focasse numa atividade 25 minutos e descansasse 5 em seguida, tá? E depois de 4 dessas pausas, a quarta se maiora de 25 a 30 minutos. Para finalizar, eu queria propor um exercício de respiração que está sendo muito eficaz para mim, meus colegas já falaram que estão utilizando,
Ele é muito rapidinho, ele consiste no seguinte: a gente vai inspirar por 4 segundos, segurar o ar por 4 segundos, soltar o ar por 4 segundos e segurar, sem puxar o ar, por mais 4 segundos. Vamos fazer um ciclozinho só, tá? Eu recomendo a gente fazer uns 2, 3, 5 minutinhos quando for necessário para dormir, mas vamos fazer um só para ver se vocês aprenderam. Vamos lá. Vamos inspirar. 1, 2, 3, 4. Segurou. 1, 2, 3, 4. Soltou o ar. 1, 2, 3. Segurou. 1, 2, 3, 4. Obrigado, pessoal. Espero que vocês estejam um pouquinho mais relaxados agora.